A graça e a paz, irmãos, estamos de volta aqui, mais uma quarta-feira com o nosso podcast Missão 12. Antes de começarmos, se inscreve aí, deixa um like. E nesse mês especial da mulher, eu estou trazendo uma pessoa aqui muito especial, pastora, mestre, pregadora, e o principal, minha amiga. Fique ligado aí que o assunto hoje é da melhor qualidade. Paz, minha amiga, pastora Neuza, é um prazer estar aqui com você. Minha amiga pessoal, se apresente pro pessoal um pouquinho e fala um pouco de você aí. Em primeiro lugar, para mim é uma alegria estar aqui. Amém. Já assisti algumas sessões, alguns do podcast, né? Glória Missão a Deus. 12. E ter sido convidada para mim é um prazer, principalmente por estar diante de um amigo e com Amém. certeza vai ser um tempo bem prazeroso, É né? recíproco, E com esperamos certeza. que possa edificar muita gente e que muitos possam ser alcançados por aquilo que a gente vai estar conversando, na verdade, nesse tempo. Amém, tenho certeza que sim. Vamos falar um pouco daquilo que a gente gosta de conversar, né? Sobre Sim. conhecimento, sobre Bíblia, Sim. sobre a exposição da palavra. Vamos começar falando um pouquinho. O que você acha nos últimos tempos, Neuza? Pastora Neuza, mas Neuza que é minha amiga, gente, não falta de respeito. Sabe que eu gosto muito de ser chamada de Neuza, de Neuzinha mesmo. Neuzinha. E interessante que eu sempre fui conhecida mais como missionária Neuza Teles, né? Então é a marca Neuza que eu Teles, carrego. glória a Deus. Então, pastora, é aquilo que Deus realmente me concedeu, porque o missionário termina sendo também um pastor de Com vidas, certeza, né? com certeza. Mas quando alguém me chama de Neuza, eu já sei que tem um nível de intimidade. Então, isso me traz muita alegria no coração. Tô em casa então, Tá né? em casa. Tá de boa. Fique à vontade. Obrigado, minha amiga. Então, vamos falar um pouquinho, a sua visão, o que mudou, Neuza, nos últimos tempos? Questão de conhecimento, busca da palavra, exposição, pregação. Vamos começar a dar um start. O que você acha? Mudou muito? Você tem sentido que o pessoal está buscando mesmo conhecimento? Está buscando ou deixar um pouco de lado com a questão de facilidade do copia e cola de internet? O que você tem observado? Olha, o tema conhecimento da palavra é uma coisa que me interessa muito, porque eu acho que a ignorância faz de você um escravo, faz de você alguém muito facilmente manipulado. Então, quando Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então eu vejo que a ignorância, a falta de conhecimento bíblico, sério, da sã doutrina, tem trazido muito dano para a igreja enquanto instituição e enquanto corpo de Cristo, entendeu? Então, o que eu vejo é que nós precisamos rever. O mundo mudou, eu penso assim que desde o ano 2000 praticamente houve muita mudança em relação à seriedade da pregação da palavra. Concordo com você. Algo interessante, Neuza, quando você citou esse texto, né, que conhecer a verdade vos libertará, a gente consegue trazer um princípio para os dias de hoje, porque ali os judeus achavam que eram livres já, né? Somos livres, mas como nunca fomos escravos, então eles estavam, Jesus falando, trazendo para eles, na verdade já tinham sido escravos lá atrás, no Egito, né? No Egito. Mas ainda tinham a autoestima de que nunca foram. Mas Jesus está falando da mente, do intelecto, do espírito, né? De como somos escravos. E parece muito com o mundo de hoje, né? A gente fala uma palavra dessa, a gente acaba se tornando escravo daquilo que se ouve, daquilo que é pregado para nós, né? E muitas vezes, não, eu conheço a palavra, vai ali, copia um texto da internet, escuta alguma coisa no YouTube, não é verdade? É porque a gente confunde muito o ouvir com o conhecer. Aí termina na memória Jó, quando ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar. Verdade. Então, às vezes a gente acha que conhece porque a gente ouve. Agora, o que é que você ouve? E quando você ouve, qual o seu posicionamento em relação ao que você ouve, a conferência com a palavra de Deus? Então, eu acho que nós estamos muito sendo seguidores e não observadores mesmo daquilo que nós recebemos. E como observadores críticos no bom sentido de referência, né, de você realmente ver a procedência. Então, é uma coisa que tem me preocupado. Esses dias eu estava em uma das minhas devocionais, estava lendo a primeira carta de João e trouxe para mim um grande temor. Temor porque você vê ali palavras de alerta do discípulo do Senhor e a respeito de vários pecados. E às vezes o que nós percebemos, o povo tem faltado uma conferência, uma leitura mais séria na palavra.
E com isso, o que acontece? As pessoas decoram sobre personagens, temas, mas a palavra mesmo não. E em relação a isso, aí eu me lembrei de Josias, o rei Josias, quando o livro estava perdido no templo. Tinha mais quase de 5 décadas esse livro perdido, desde Manassés, o rei. E quando encontra esse livro e traz para Josias, Josias entrou, vamos colocar uma palavra mais forte, quase desespero interior, quando viu que a palavra de Deus não estava sendo pregada. Se abre para ele, né? E que as alertas de Deus não estavam sendo obedecidas. Consequentemente, o povo estava indo numa direção totalmente contrária aos mandamentos do Senhor, e a consequência seria muito séria, como foi adiante, né, quando a gente vai terminar entrando na área dos exílios, né? Verdade, Nilson. Uma coisa, para quem não sabe, a pastora Nilson foi minha professora de seminário e teve um impacto muito grande na minha vida, principalmente na busca pelo conhecimento. Você me falou algo que me marcou muito tempo atrás no seminário, você falou assim: não seja o esponja. Ou melhor, sejam esponja. Não sejam, esponja, né? Não absorva tudo, filtre. Né? E aquilo ali mexeu muito comigo. Quando você falou aquilo, eu falei, não. E às vezes você sempre trazia um questionamento que a gente não sabia responder. Eu falei, lá atrás a gente hoje tá errado, nunca tá certo a resposta. Eu falei, essa professora tá me provocando. E aquilo ali, pra mim, ele teve um grande impacto na minha vida, né? Eu fui pra dentro da Bíblia, eu fui pra dentro dos livros. Eu falei, não, eu quero saber mais do que essa professora sabe também. Eu não quero ser esse que absorva tudo que o povo tá falando. Sim. E eu vá... E nem os professores, eu quero ter argumentos para muitas vezes questionar o meu professor. Mas através de argumentos que eu estou buscando. Embasados. Não que estão me falando. Né? Justamente. Então, isso que você falou é uma coisa que eu falo muito com alunos meus. E nós precisamos deixar de ser esponjas. O que é esponja? Tudo que vem, ela absorve. Mas sem critério. Mas da mesma forma que ela absorve, ela perde. Se apertou a esponja, vai tudo embora. Vai tudo embora, entendeu? Então, eu digo, o que eu quero provocar é senso crítico. Aonde você permite que seus neurônios, sabe, eles comecem a trabalhar. Então, nós vivemos muito numa postura muito passiva de receber, sem questionar, sem conferir, sem ser como os crentes da Bereia, que todo mundo conhece, a gente usa muito os crentes bereianos. Quando eu ouço, é preciso que eu pegue aquele conhecimento que eu ouvi e que eu confira. Nem sempre eu vou conferir com a própria palavra, no sentido físico da palavra. Por isso que é necessária a leitura. Então, como é que esse povo vai ter criticidade bíblica se eles não leem? Se eles vivem da comida que outros dão para eles, entendeu? Aí a gente vê muita gente sendo esponja, recebe determinadas coisas que a gente diz assim, e começa a dar glória a Deus, aleluia. É isso. E eu digo, gente, como é que se dá glória a Deus e aleluia para coisas desse tipo? Não tem um senso bíblico crítico, né? Não tem. Do que está ouvindo. E quando você tenta levar um pouco, eles dizem, não, mas não é bem assim. Entendeu? Então eu vejo que as pessoas não têm tido um interesse muito profundo no conhecimento. É aquilo que você costuma falar, a gente vive muito numa dopamina espiritual. Então, isso é complicado. Isso tem se refletido nos, né? Até os pregadores, aqueles que estão trazendo a palavra, parece que não tem mais o tremor, o temor, a busca pela palavra, assim, né? Você ouve e fala, meu Deus, será que sou eu que não estou mais conseguindo? Meus ouvidos já não estão mais, sabe, absorver essas coisas. Receber, ser edificado por elas. Exato. Eu olho e falo, uma coisa tá errada, será que é comigo? Eu oro, Senhor. A gente vê que cada dia, como se vai chegar dias que não suportarão essa doutrina. Cada dia nós vemos mais pessoas que não suportam um tempo mais extenso, pequeno que seja, onde você começa a falar da palavra. Então as pessoas, elas querem movimento. Então, nessa busca de movimento, as igrejas também, enquanto instituição, porque é muito bom que a gente sempre diferencie igreja, instituição de igreja-corpo. Eu vejo a igreja-corpo como realmente o corpo de Cristo e, vamos dizer assim, aqueles que são salvos de verdade. A igreja é o corpo de Cristo, o grupo dos salvos. Uma igreja dentro da igreja. Né? Uma igreja dentro da igreja. Uma igreja espiritual dentro da igreja física, né? Então, essa igreja aí corre o risco. É claro que às vezes eu vejo que a pessoa converteu,
mas ela foi inserida em um meio onde ela não é provocada na busca do conhecimento, onde ela não é provocada em ter esse senso crítico. Então, ela se torna esponja, se torna um produto do meio. E a frieza, em termos da palavra, ela está gritante. Verdade. Aí a gente não pode confundir número com qualidade. Com certeza, com certeza. Porque é uma falsa visão, uma falsa ótica do mundo, que a quantidade, o movimento é a qualidade de uma congregação. Vamos falar igreja, misturando tempo, congregação, corpo, mais de uma denominação ali. Às vezes, o muito movimento, muito mover, muita gente, para quem não tem um senso crítico, né, acha que é boa. É uma igreja de sucesso, né? Essa é a realidade. Mas eu vejo assim uma coisa, se não for Espírito Santo, porque veja bem, você nasce nesse contexto. A minha geração ainda buscava mais da palavra. Tínhamos cultos de doutrina, que a gente também tem que cuidar da doutrina, o que se é doutrina humana, se é doutrina realmente bíblica, na verdade, o que é que ela é. Então, hoje, as pessoas preferem cultos que tragam para ela emoção. Movimento. Muito né? movimento. Então, pessoas interessadas no conhecimento são minoria hoje, são bem minoria. E, infelizmente, o pragmatismo, que é aquela coisa, é a busca do resultado. Se funcionou, deu resultado, é bom. Vamos Ok. lá. Tá ganhando gente. Tá ganhando gente. Então, a gente confunde o número com a espiritualidade. Aí converte, entre aspas, ou seja, eu gosto de sempre colocar esses dois grupos, quem vem por conversão e quem vem por adesão. Esse que vem por adesão, que não passou por uma conversão, elas estão absorvendo aquele ensino ali. Então, para elas, aquilo é normal. Até se surge nelas questionamentos, porque Verdade. a mudança começa com questionamento. Né? Enquanto não tem questionamento, então a pessoa ela fica ali achando que aquele ambiente é maravilhoso. Agora, ela sai em perda, porque a verdadeira vida está em Cristo. Porque fica algo vazio, né, Nilza? Fica vazio. Ela fica na dependência. Religiosamente, vivendo religiosamente. E é tão bom quando a gente tem esse despertar para o estudo da palavra, né? Gente. Você começa a ver o cristianismo de uma forma totalmente diferente da religião, uma coisa mais profunda, questões além vida, né? Uma coisa muito interessante. E, assim, a gente costuma falar isso e muita gente acredita. A Bíblia ela não é um livro comum. Sim. Ela é um livro de revelação e um livro que é iluminação, né? Sim. E quando a gente ora, a gente busca ali, não é a mesma coisa que você ouvir fatos secos sobre a Bíblia. Sim. Às vezes você está ouvindo, entra aqui, sai ali, mas quando você busca sinceramente, Senhor, traga alguma coisa, tá difícil, porque a gente tem essa fase, Sim. a gente lê e não entende nada, né? Mas quando você começa, meu Deus, que extraordinário, então começa algo mexer aqui, Algo mexe. maravilhoso. Eu digo, a Bíblia ela é extraordinária. Para muitas pessoas é maçante. E eu digo, é verdade. Eu estava dando uma aula recente e falei para alguém, muitos falam, a gente pergunta, qual o livro mais importante do mundo? A Bíblia. Aí a gente diz, por que a Bíblia é o livro mais importante? Porque é a palavra de Deus. Aí a gente pergunta, quanto que você conhece dessa palavra? Aí já é uma resposta jargão, né, Nilson? É jargão. Uma resposta jargão. Porque é aquela coisa do discurso e da prática. Aí não conhecem a palavra, praticamente não a manuseiam. Tem 3, 5, 10 anos de crente, nunca leram a Bíblia inteira. E eu digo, uma vez não vale nada. É descarrego de consciência para não dizer, sou crente e nunca li a Bíblia uma inteira. Uma vez aquela letra passando batida, né? Aí depois você lê a segunda, ainda não faz tanta diferença. Aí você lê a terceira, você começa a linkar a Bíblia. Então a Bíblia ela é extraordinária. Verdade. Principalmente você vai lendo. Eu digo, eu estou meio arcaica, porque eu acho que devemos ainda priorizar a física, a Bíblia física, porque é quando você está lendo aqui uma palavra, ela solta assim. Parece que ela vem aí, traz luz para o texto inteiro. Então, a falta de interesse de conhecer a palavra de Deus enquanto Bíblia mesmo, texto sagrado, isso tem trazido muito prejuízo para a própria igreja institucionalizada. Verdade. Por quê? Porque ela vai ter uma quantidade de crentes que não entende seu papel no corpo de Cristo, que não entende sua missão,
Verdade. E que o que não vai ter argumentação Não há um para um propósito, evangelismo, para a sua própria vida, contra o próprio inimigo. A gente vê que Jesus, como foi que ele derrotou Satanás quando veio na tentação? Com a própria palavra. Exato. Então, se você não tem palavra de Deus armazenada, que é decorrente não de pregações, de leituras, como é que você vai usar essa espada? Então, eu acho que a falta de conhecimento bíblico tem sido altamente prejudicial. E eu fico assim, entristecida quando eu vejo o tanto de desconhecimento que as pessoas têm. Aí o que me ocorre, às vezes você prega uma palavra simples, está na Bíblia, mas as pessoas acham que é extraordinário. Eu digo, não tem nada de extraordinário, não. É isso, é a palavra. É a palavra. Tá aí. Eu digo, tá tudo aqui. Vocês nunca viram que tá falando isso. Rapaz, tá tudo aqui. Verdade. Você só tem que aprender a amar essa palavra de verdade e realmente ler essa palavra. Verdade. Então, passar 2 anos de sua vida, 3, tenho 5 anos de crente, tenho 10 anos de crente, e a pessoa lê de forma muito aleatória, não consegue entender. Por isso a Bíblia é chata, a Bíblia é enfadonha, justamente porque falta essa sistematização na leitura de procurar entender essa Bíblia, entender a palavra de Deus, né? Isso que você está falando me preocupa muito também, né? É algo que me preocupa profundamente. Como pastor de jovens, eu tenho tentado investir muito neles, nessa busca pelo conhecimento. Porque quando eu me aproximei mais deles, eu vi que havia um vazio muito grande, bíblico. Sim. Muito grande, Neuza. E eu não estou falando de meninos com 12, 13 anos, estou falando de meninos com 20 anos, 25, criados na igreja, que mal sabiam que escrever algumas cartas da Bíblia ou fazer uma divisão bíblica. E eu vi que, falei, não, peraí, alguma coisa está errada. Esses meninos estão tantos anos na igreja, tantos sermãos e sabem tão pouco. Então é algo que eu me preocupo muito e tenho investido neles, né? Nessa questão do conhecimento. Porque isso... Deus, como você falou, ele nos prejudica e também tira de nós o prazer de muitas coisas, como numa pregação. Se eu não conheço a Bíblia, eu não consigo desfrutar de uma boa pregação, Deus. Eu não consigo. Perfeito. Se você não conhece a Bíblia, você não consegue desfrutar de uma boa pregação. Não consegue. Porque aquilo é um campo estranho para você. Entendeu? Estranho. Eu trago até mesmo para o curso de teologia. Quando você está dando uma aula e a pessoa é totalmente leiga, ela não desfruta daquela aula como ela deveria. Não Agora, quando você já tem um pré-conhecimento, então tudo vai ampliando, vai acrescentando, vai organizando. É encantador, gente, né? aí pronto, você diz, poxa, eu nunca percebi isso dessa forma. Exato. Mas por quê? Você já tinha um pré-conhecimento. E aí, quando o outro vai explanar, Deus usa um e outro para complementar e nos ajudar nesse crescimento. Maravilhoso. Aí você diz, gente, que coisa extraordinária, eu não tinha percebido. Mas por quê? Você já conhecia o texto. Mas se você nunca viu, é tudo estranho, tudo novo. Aí eles vão olhar o quê? Sua performance. Frases de efeito que estão ouvindo direto. Repetitivas, frases que é aquela que automaticamente você dá glória. Automaticamente você dá amém. Gente, eu amo a explanação boa bíblica. É maravilhoso você escutar uma boa pregação. Ela não precisa... Uma boa teologia. Ela não precisa ser algo extraordinário no nível humano. Sim. Mas na exposição bíblica. Na exposição. Porque você às vezes traz um texto, pastor, como você pregou a última vez sobre Pilatos, é um texto muito conhecido. Só que você trouxe uma exposição e eu creio que talvez você nunca tivesse tido aquela reflexão. Sim. Mas quando leu, você teve, você trouxe ali um texto que a gente conhece, né, bem conhecido, mas que eu nunca tinha visto daquela forma, analisado por outras vertentes, mas não por aquela. E quando você conhece o texto, você fala, que maravilha. Porque você já conhecia o texto, você então aquilo ali acrescentou. Você desfruta daquilo. Desfruta. Você desfruta, mas se tu não conhece, tu tá falando ali, do sistema Roma. Ela tá falando de quê? Que o homem... Não estou entendendo nada. E aí acontece que às vezes uma pessoa ou descrente ou mais leiga na fé, aí você tem uma pregação mais densa, mais bíblica, mais textual, entendeu? Aí o que acontece é aquela pessoa acha chata. Por quê? Porque ela quer aquelas frases de efeito. Ela quer aquelas que tragam uma frase assim que você é vitoriosa. Jargão, é porque você pode todas as coisas. Você quem não suporta o propósito, como é o Raib? Quem não suporta o caminho, atinge. Quem não suporta a coisa, não chega no propósito. E repete, glória a Deus. Justo, mas frases vazias. Vazias, secas, sem espiritualidade. Então eu acho que o conhecimento, ele é essencial para nos alimentar de verdade. O verdadeiro alimento vem da palavra. Ela não vem simplesmente você conhecer personagens bíblicos.
Não. Então tem gente que conhece Nem o personagem, texto, né? Ficar mas não repetindo conhece a texto. história. Então, por isso que o textual, você pega um texto e você realmente meditar nele. Quando a gente fala meditar, fica parecendo uma coisa assim meio mística, né? Mas o que é meditar é procurar ler com entendimento. Contemplar com... Ler com entendimento. Quando eu vou lendo com entendimento, qualquer texto que seja, secular ou não, você vai entendendo, você vai absorvendo. No momento que você vai absorvendo, vai vindo na sua mente a reflexão sobre. Quando você reflete sobre, você pode agora colocar se aquilo serve para você ou não. E aí ocorrem mudanças, posicionamentos novos. Isso em todas as áreas, né, do conhecimento, eu vejo assim. Então eu vejo assim a Bíblia realmente... Primeiro que Deus não deixou por deixar. Com certeza. E se a palavra de Deus, Com certeza. o quanto que você tem dado valor para essa palavra e procurado conhecer. É a palavra de Deus e você não se importa em conhecer mais profundamente essa palavra? É uma contradição muito séria. E aquilo que você diz seguir, né? Sim. É como eu falei, quando eu li e leio, né, eu vejo assim a carência que a igreja hoje está de ensino da palavra. Porque você vê aqui ensinamentos tão extraordinários. Você pode abrir qualquer texto. Aqui mesmo, de forma aleatória, quando eu abro em 1 Timóteo 4, quando diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. A gente não precisa de explicação, você vê, Deus está dando um alerta para a gente. Verdade. Então eu preciso conhecer esses alertas de Deus, como preciso conhecer o consolo de Deus. Porque eu estou num mundo que não é meu. E o diabo, nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando os ignorantes para tragar. Entendeu? Então é muito importante. E é uma arma poderosa a ignorância bíblica para o diabo. Né? Uma arma não só para o demônio, para líderes sem escrúpulos. Sim, é verdade. Então, para uma liderança sem escrúpulos, uma liderança que esteja pensando nos seus próprios interesses, no seu próprio reino, a ignorância do povo, quanto mais ignorantes, é o que aconteceu na Idade Média. Quando a Igreja Católica ela prevalecia e a ignorância do povo fazia eles acreditarem em indulgências, em simonia, em tantas coisas, tá entendendo? Quanto mais ignorantes, nos primeiros séculos. Mas não mudou, nós voltamos outra vez para o mesmo contexto praticamente, da ignorância hoje, só que a nossa ignorância é pior. E naquele tempo eles não tinham acesso a essa palavra. Verdade. E hoje nós temos tudo prontinho, o dividido, que é explicado. Que justifica a nossa ignorância, né? É verdade. E quando a gente fala de ignorância, né, para o povo que está em casa entender, simplicidade não é ignorância. Ser simples não quer ser ignorante, não quer dizer ser uma pessoa simples. Não precisa ser um doutor, não precisa ser tanto que lê pouco como o doutor. A Bíblia é um livro espiritual. Sim. É um livro histórico, arqueológico, para a gente aprender muito, mas é um livro espiritual. Sim. Aquele que lê, relê, o Espírito Santo vai mostrar. Sim. Vai ensinar. Não tem a ver com... Eu não preciso ser um erudito, um grande teólogo, fazer um seminário. Eu preciso ler as Escrituras. Eu preciso ir para ela e meditar, como você falou, e ter né, Neuza? vontade de conhecer. Ter vontade, com amor pela palavra. Claro, porque às vezes nós temos aquela leitura religiosa somente. Poxa, hoje eu nem li um versículo da palavra de Deus. Aí você... Acho que eu vou ler aqui em Lucas um pedaço. Aí você lê 3 versículos. E já foi. E parou. Tá abençoado. Agora o que acontece? Você não teve um entendimento, que você não viu todo o contexto, todo o texto. Não tinha aquele espírito de quebrantado, de querer, Senhor, de humildade. Senhor, me ensina a tua palavra. Que o Espírito Santo me dê entendimento da sua palavra. Então fica naquela leitura tão assim religiosa, tenho que ler um versículo hoje. É isso. E as igrejas têm estimulado isso de certa forma. Verdade. Tá? Porque você tem que, quando nada, ler um versículo da palavra de Deus. Tem que ler, quando nada, um versículo. Tem que pegar um livro da palavra, lê-lo até que você acabe. Depois pega outro, ler até você finalizar. E aí o conhecimento vai chegando, porque o conhecimento é dado para quem quer, né? Verdade. Né? É para quem quer. Verdade. E o próprio texto que você citou no começo, ele é um texto muito profundo. E muito conhecido. Acho que todo mundo, até quem não vai para a igreja, conhecer a verdade vos libertará. Ele é um texto que ele traz um princípio tão poderoso de aprisionamento intelectual. Claro. Sabe? E você às vezes está ali, conhecer a verdade, mas por quê? Porque Jesus falou isso.
Por quê? Quem estava aprisionado? Por que estava aprisionado? Porque achava, é um princípio tão poderoso de homens achando que eram livres, como a gente vê hoje, intelectualmente, espiritualmente presos às suas convicções. As suas convicções. E Jesus fala assim, conhecer a verdade. Ele já era a verdade, ele é a verdade. Mas tem todo um contexto que a gente traz para o mundo atual. E parece uma coisa simples, só de repetir. De repetir, porque também é uma frase... Você sabe que tem alguns versículos bíblicos que eles são também usados como frase de efeito. Isso. E aí, quando é usado, já traz glória a Deus e aleluia, mesmo destituído do contexto, entendeu? Verdade. Mas trazendo para a atualidade, por exemplo, quando conhecereis a verdade vos libertará, você vê quantas pessoas presas nos seus dogmas, na sua religião, nos seus achismos, preso nas convicções de outros que impuseram para ele. Se achando livres. E ele, não, é porque fulano me ensinou, porque eu aprendi disso, porque aprendi da minha... E aí ele fica nessa jaula. Eu gosto muito na filosofia sobre o mito da caverna de Platão, né? Eu acho espetacular aquilo. Maravilhoso. Quando eu tive o entendimento dessa parábola. Resume bem isso, né? Gente, Resume quando bem. você está acostumado... Então era projetado na parede você olha a realidade de lá. para a projeção E pensa que aquilo ali é a verdade, exatamente só existe aquilo ali, a verdade é aquela. Mas extraordinário é quando ele consegue sair da caverna e ele fica assim, extasiado com o que ele estava vendo. Ele volta para tentar alertar e chama ele de louco. E hoje a gente vê que aquele que realmente tem primado pela palavra, pelo entendimento, então ele está correndo um grande risco de ser deixado de lado, de ser menosprezado. Verdade. Por quê? Porque as pessoas não querem conhecer a verdade para serem libertas, elas querem continuar na sua zona de conforto. E a zona de conforto ela é muito prazerosa, né? Mas as consequências dela são bem danosas. Verdade. E uma coisa interessante, né, Neuza, porque você falou, às vezes, mas fulano falou assim, às vezes meu pastor, meu líder falou assim, a gente precisa ter uma consciência. Discordar não é desrespeitar, sabe? Eu posso estar numa denominação séria, né, que ela é séria, com líderes sérios. Acho que eu não concordo com tudo à luz da palavra. Eu não vou desrespeitar, sabe? Mas vou deixar claro, eu acredito dessa forma, mas respeito. Isso não é uma forma de respeitar. Deixar de respeitar uma liderança ou uma instituição também não é motivo para mim sair. Se é um lugar sério, mas eu preciso também buscar o meu conhecimento. Falar, não, até aqui, isso aqui, 90% eu concordo. Aqui, acho que a Bíblia me dá respaldo para outra coisa. Porque ninguém é dono da verdade, a gente sabe tudo. Exato. Nem eu, nem você. Verdade. Cada dia nós descobrimos verdades maravilhosas. A gente costuma falar, e é verdade, nós não temos mais nenhuma revelação. Toda a revelação foi fechada. Nós temos a iluminação, né? Nós temos a iluminação. Então, cada dia nós descobrimos coisas novas através da iluminação que o Espírito Santo traz. E nossa convicção pode mudar, alguma visão, pode a gente aprender coisas novas. Processo de crescimento. De crescimento, claro. Então, quantas coisas eu tinha lá atrás como verdade, depois o conhecimento foi me libertando e mudando. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. É isso mesmo. Então, isso é uma coisa contínua, que não para, no que não deve, para mim particularmente, penso que para você também. Não. Então, o que acontece? Esse crescimento ele é contínuo. O próprio Paulo diz, eu não me julgo perfeito, eu não sei tudo. Então, ele dependia do Espírito Santo. Não julgo que eu tenha cansado, mas uma coisa eu faço, deixo para trás. Claro, continuo em frente. Não me aprisiono, eu continuo na minha jornada. Eu continuo na minha jornada. E aí tem um texto, a gente lê Bíblia, os textos vai ficando pulando na mente da gente, né? Eu digo assim, tem um texto que eu acho assim extraordinário, o encontro de Filipe com... Mas quando aquele homem está lendo lá Isaías, ele lê, mas ele não, porque a gente não sabe tudo, nem entende. Muitas leituras eu ainda não entendo perfeitamente. Causa uma interrogação na nossa mente. Verdade. Mas é interessante quando Deus sabia do coração com desejo de aprendizado. Deus sabe quem tem desejo de aprender. Verdade. E quem tem desejo de aprender, Deus vai tirar da ignorância. Verdade. Eu vejo isso. O problema é que muita gente quer permanecer, porque a ignorância, ela dói menos, porque o conhecimento dói. Traz conflitos. E te leva a um posicionamento, que é o que você falou. Então, como você tinha falado, o fato de eu pensar diferente não quer dizer que eu estou desrespeitando quem quer que seja. Com certeza. Quer dizer que nós, cada um vai crescendo à medida que o Espírito da busca que o Espírito Santo vai dando, de acordo com o desejo de cada um.
Então, como é que ele vai dar um conhecimento para uma pessoa que é tipo, vou dar um pão para alguém que nem está com fome, vai jogar o pão lá fora. Agora, quem está com fome, ele come com gosto, que coisa gostosa, né? Aquele processo todo. Então, eu não desrespeito o local, mas eu tenho o meu posicionamento. Tendo o meu posicionamento, na minha mente, claro, eu vou estar sempre refletindo, e às vezes vou dizer, eu não concordo com esse posicionamento, mas não estou desfazendo de quem eu estou ouvindo. Eu vejo que ele também está em processo de crescimento. Se ele achar que ele não está, então aí que já nem merece ser ouvido. Verdade. Né? Se Nem achar merece. que está com a verdade absoluta. Absoluta, ele nem Verdade, merece ser isso. ouvido. É verdade. Então aí, voltando para o eunuco e Filipe, eu acho tão extraordinário, é quando a gente reconhece que você quer aprender, mas que você não sabe. Então, Deus olha para aquele homem, né? Que estava no coração. É a porta, né? Eu acho que essa humildade é a porta de entrada. Claro, é a porta de entrada. É a porta, não sei, mas eu quero. Não sei, mas eu quero. Essa é a porta de entrada. Isso mesmo. Isso é para os humildes. Os humildes é aquele que reconhece que ele não tem algo que ele precisa, ou que o que ele tem que vir de alguém. Verdade. Então aí quando ele chega para Filipe, aproxima e vê que ele está lendo, entendes que lês. Ai, eu acho extraordinário. Maravilhoso. Eu até um livro muito interessante, é um clássico. Gente, eu sou apaixonada por esse muito texto. Muito bom, o texto é lindo. Entendes tu que lês, mas gosto demais da resposta Coração dele. verdadeiro, né? Oh, gente. Aí ele diz, como poderei eu entender se alguém me não explicar? Aí eu sou apaixonada. Verdade. Porque eu acho extraordinário. E até hoje isso mexe muito comigo, sabia? Principalmente agora, quando eu vejo alguém que quer aprender, isso me dá sabe, aquele olhar, eu quero... Sim. Teve um menino, ele faz parte do nosso projeto de futebol, desde o início. Batizamos ele, né? Hoje ele tá com a gente, o menino que tá no caminho, vai pros cultos, tudo. Teve um dia que ele chegou pra mim no culto, e depois do culto de jovem, ele falou assim, pastor, só tu vai ser. Aí falei alguma coisa pra ele, falou, pastor, me ensina. Eu falei, o quê? Me ensina a ganhar almas. Poxa, aquilo ali pra mim, mesmo. Eu falei, meu Deus, que coração. Sabe, quando você me perguntou, pastor, mas por que o filho de Adão casou se não tinha gente? E aquelas coisas vindo, sabe? E isso é tão maravilhoso quando tu vê alguém querendo, um coração verdadeiro, querendo conhecimento. Ai, né? É o grande conflito nós que queremos ensinar, porque muitas vezes você vai para uma pregação e aí você vê que as pessoas querem mais te assistir e aprender. Que aprender. Agora, o bom é quando você ouve alguns testemunhos de algumas pessoas aleatoriamente, que elas chegam e dizem, olha, aquela palavra Deus... Aí a gente sabe que é como semeador. O semeador saiu a semear. Verdade. Então, uma parte da semente cai na beira do caminho, outros sobre os pedregais, outros vão cair entre espinhos. Mas tem uma semente que cai em terra boa. Terra boa, e aí essa frutifica. E aí a gente diz, não, eu não posso parar, eu preciso continuar naquilo que Deus me chamou. Mas quando você vê, porque muitas pessoas que querem só assistir, elas estão olhando tudo de você. Então tem aquele olhar, né, de alto a baixo. A expressão, o erro de português, tudo, ele tá jogando tudo. Agora, eu sou, entre aspas, um pouco exigente como você, que eu acho que como a Bíblia fala, quem foi chamado para ensinar tem que procurar dar coisa boa para aquele que foi aprender. Boa e real. Quando ele diz, aquele que foi chamado para ser mestre, esmere-se no fazê-lo. Então eu saí de casa e ouvir você que diz que tem algo para dar. Chega lá, você é uma pessoa totalmente despreparada. Por que esse despreparo? Verdade. Aí você termina formando uma plateia, pessoas como você. Então é importante que a gente instigue o outro a querer aprender. Como o eunuco, mendiga de quem fala o profeta, de si mesmo ou de outro. E você falou do menino, mendiga, o que é que diz aqui? Eu fiquei tão feliz, isso me dá uma alegria. Eu falei, tem alguma coisa aí brotando, né? Assim, ó, Neuza, eu falo muito pros jovens às vezes, né? Hoje eles não falam mais isso comigo, não é raro alguém falar. Mas às vezes eles falavam assim, quando eu assumi a juventude, fulano trouxe uma palavra boa. Você convidavam pessoas assim aleatórias, né, pro jovem, trouxe uma palavra boa. Eu falei, por quê? Por quê? Por quê? Não, mas porque a palavra foi boa. Sim. Boa exposição, boa aplicação, boa exegese. Eu não sabia falar. Aí foi o que você falou. Talvez eles estavam olhando a pessoa, a performance, o sorriso. A forma postura, a postura. Aí eu sempre perguntava, eles pararam de falar assim. Eu falei, por que é boa a palavra? Fala por quê.
Como eu falei, por exemplo, você vai pregar, fala, palavra boa, ela trouxe desde que eu conheço, mas que exposição, ela me trouxe uma reflexão ali dentro que eu não, já desse texto não entendi, que aplicação maravilhosa para os nossos dias. Eu sou conhecida na minha sala de aula, quando eles vão falar, tanto na formatura mesmo das professoras, e eles procuram alguns detalhes para trazer aquela pessoa. Mas em toda sala que eu entro é o porquê. Porque eu digo, você precisa ter argumento. É isso. Tem que ter argumento. Foi uma bênção. Bênção por quê? É isso. É isso. Aí você tem aquelas frases feitas, Jesus é o Salvador. Salvador por quê? E são coisas tão básicas. Mas quando você leva o porquê, desestrutura. Porque a gente decora muita coisa a respeito da fé. E aceita. Eu decoro, eu aceito, mas eu não questiono. E questionar não é pecar. Não. Questionar é você estar com interesse de entender. Entender. Então, eu lembro meu professor também, eu digo assim, esse daí não é. Eu sempre tive muito questionamento, até hoje eu tenho. Você falava muito isso na sala pra gente, a gente falava alguma coisa, por quê? Isso é minha característica de qualquer sala. Vem e eu chego perto, viu? Eu falava, vem ela. Mas me explique isso, lembra mas isso por quê? Eu falei uma vez, ninguém acerta tu faz as perguntas, ninguém acerta, professor. Aí fala, por quê? Eu quero provocar, eu quero exprimir, pra você não ser só esponja. Eu falei, não, tem que aprender pra responder essa professora. Pedro disse que nós precisamos ter argumento pra responder a qualquer um que pergunta a razão da nossa fé. Então, o argumento te leva a não brigar com o outro. Se o outro quiser, quer. Se não quiser, não quer. Mas eu argumentei por causa disso, daquilo. Pronto. Então, na hora que eu vejo que você não quer, eu recuo. Por quê? Porque eu te dei argumento. Agora, se você não quer, então o argumento te leva a não ser briguento. Olha, a minha fé, eu creio por causa disso. O Jesus... Saiba por que você é um crente. Saiba por que você está na igreja. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Desde quando que você é crente? Eu sou crente desde que o pastor pregou, eu fui na igreja, levantei a mão. Não existe isso. Você converteu antes de ir na frente, porque o Espírito não deve ter falado alguma coisa com você lá atrás. E parece um atestado de crente. Tenho 10 anos de igreja. Eu tenho 20. Eu tenho 25. Uma vez eu preguei, eu falei... Às vezes eu ouço as pessoas falarem... 20, que eu tenho 20, 30 anos, tem uns que eu olho e falo assim, glória a Deus, tem outro que quando fala pra mim, eu falo assim, sabe, entendeu, né? Porque realmente, sabe, é complicado, não é o tempo. De desejo. E isso de estar ali, eu acho que foi como você falou, né? A gente tá perdendo, não sei o que tá acontecendo, não sei se tem a ver com a apostasia. Você tá mais tempo do que eu na caminhada, né? Sabe? O seminário, sua época, minha época foi diferente. Sim. Mas não sei se é a preguiça mesmo intelectual, não sei se é a internet, que o povo, para que eu vou estudar se eu vou ali copio? Só que quando ele senta com você, é uma coisa que eu sempre falo para os jovens. É muito fácil, Nilson, eu chegar ali na internet, pegar uma pregação minha, uma pregação tua, pegar um texto ali, copiar e botar ali, ó, isso tá certo. Mas só que quando eu sento com você, eu não consigo conversar 5 minutos. Claro. Porque eu não vou ficar te respondendo olhando o celular. Claro. Eu preciso ter argumentos, eu preciso ter conhecimento, sabe? Até para mim, eu acho que se a gente for olhar e resumir, até pra gente cumprir a grande ordem, que é a comissão, eu preciso saber o que eu preciso para apresentar para a pessoa. Como é que eu vou ter uma resposta para a pessoa? Por que esse Jesus é bom? O que ele vai mudar na minha vida? Por quê? Porque vai mudar a sua vida. Não, mas para que eu quero ser salvo? Vai te pedir a pessoa te contar, meu filho, mas para que eu quero ser salvo? Para que eu quero esse Jesus? E por que eu preciso de salvação? Para que eu preciso de salvação? Se a minha vida é boa. É que nem a gente traz, quando a gente fala da Missio Dei, a gente vê que a missão é de Deus e que ela começou muito aqui atrás, numa condição de caos da humanidade, na representação de Adão e Eva, entendeu? Aí as pessoas, elas pegam o bonde cá no meio... Aí acha que pecado é esse, não sabe que pecado é esse, porque ele precisa de um Salvador. E não entende que esse Salvador não nasceu ali em Belém no primeiro momento, não. Eles têm que entender que, na verdade, já foi uma promessa que aconteceu cá, é só cumprimento. No proto-evangelho, né? Tem ali a promessa. Proto-evangelho. Então, toda ali nós já ela temos vai trabalhar em cima ali disso. É o primeiro evangelho, a primeira boa nova. E aí a gente tem que tirar essa palavra evangelho, porque quando as pessoas ouvem a palavra evangelho, se reportam o quê? A parte escrita, ela vai para a parte literária, mas, na verdade, é a primeira boa notícia que foi dada. E por que essa boa notícia?
Uma notícia diante de uma situação de desespero, de separação. Esperança para o De caos, né? separação entre o homem e Deus. Aí vem a palavra de esperança, o evangelho, que é a boa notícia. Boa notícia. E essa boa notícia, ela perpassa por todo o Antigo Vai se Testamento. desenrolando, se desenvolvendo. Revelação progressiva. Por E revelação todo progressiva. todo É mundo isso aí. esperando que esse Messias, que não era uma pessoa, era uma promessa, né? O verdade, enviado. era uma promessa. Então, era uma É isso promessa. mesmo. Quem era a pessoa, eu não sei, mas tem uma promessa. Vai né? chegar, né? Vai chegar. Como vai voltar. Como vai Né? voltar. A progressão continua Vai aí, ele voltar. vai voltar. Então eu acho que as igrejas, mesmo que a gente tenha no mínimo temática, tudo é temático. Até lixão, você prega um tema, eu vou prego outro tema, o pastor vai e prega outro tema, outra pessoa vai e prega outro tema. E então fica uma miscelânea de informação que não traz um conhecimento devido, entendeu? É verdade. Então é preciso que se volte à Bíblia, à palavra, a ensinar a palavra. E que a gente ensine os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. Você encontra crentes, por exemplo, são assíduos na igreja, mas cheio de mágoas, de amargura, e não vê o que a palavra diz, que é a raiz da amargura, né? E a gente tem que lutar contra esse sentimento. Claro. A Bíblia ensina isso. Não que não vamos ter. Vamos ter. Mas vamos lutar contra ele. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, vamos ser ter. afrontados. Mas o que eu preciso é resistir através da própria palavra de Deus. Palavra. Quando eu, Que a Deus, eu não resposta quero tá aí, não né? quero te entristecer. Alimentar esses sentimentos é me separar do Senhor. É deixar esse comportamento permanecer em mim, é cada dia me esfriar mais na fé. Mas aí você viu, mas é o quê? A falta de levar ao temor de Deus. Eu estava lendo João. Me veio um temor tão grande quando eu vi ele falando sobre o amor ao irmão e outras situações sendo tratadas. Eu digo, Deus, nós precisamos ensinar a palavra. Voltar a dizer, por numa escola dominical, a palavra mesmo que diz, tá? Versículo a versículo. Versículo a versículo. Ou que tem um culto que a gente possa fazer isso, porque as pessoas vão para assistir belos cultos, boas apresentações, com aquele louvor Ficamos extraordinário. profissionais nisso, né? Estamos profissionais. Estamos. Fazemos bons cultos, bons congressos, né? Fazemos e atraímos muita gente. Muita gente. Fazemos E boa conseguimos. divulgação, bom marketing. Mas aí o que acontece? As pessoas nascem ou não, aí elas vão saber, crescem naquele meio. E como alguém falou, é um meio muito gostoso de estar, porque ele é muito acolhedor. Muito acolhedor. Você se sente parte divertido, do grupo, da sente tribo. seguro. É protegido. Protegido. Mas o que acontece? Mas ele não é alimentado devidamente. Ele é estimulado a estar naquele ambiente festivo. Ontem você pregando mesmo, quando a gente é congresso, é eventos, é isso, é aquilo. Então vai preenchendo e a gente gosta de estar naquele meio. Verdade. Mas o que acontece é que a gente não tem uma firmeza espiritual. Então, quando chega num debate, numa conversa, a gente não tem argumentação. Para edificar a vida de outra pessoa. Outros, e nem para se defender contra as ciladas do inimigo. Exato. Eu falei, contra o ateu. Eu falei uma coisa para esses jovens no clube teológico. Eu falei para eles, conhecimento, ele protege você de você mesmo. De você mesmo. Porque você vai questionar a sua fé. Sim. É o pior questionador do pensante é ele mesmo. Porque vai chegar um momento que você vai questionar a tua fé. Por quê? E aí tu não tem a resposta. Quando a Bíblia ela fica gravada, você tem a resposta dos teus questionamentos. Eu tenho vários questionamentos até hoje. Eu estou isso. cheia desses questionamentos. Eu levo para o Senhor. E tem horas que eu digo, Deus, por que eu penso desse jeito? Deus, por que eu estou com esse comportamento? Eu também, então, eu tenho uma série desses questionamentos. Então, o primeiro crítico tem que ser de você mesmo. Você mesmo. Então, é eu analisar a minha própria vida. Então, o conhecimento, ele tem que ser para mim. Para mim. Então, essa fé fantasiosa que eu acho que muitas vezes, essa coisa muito teórica, eu acho que traz realmente muito dano. Está atendendo, entre aspas, a necessidade de lideranças, muitas vezes, porque atrai pessoas pelo espetáculo. Verdade. Aí enche, o seu ego enche, se infla, né? E você acha que está fazendo um excelente trabalho. Verdade. Você está fazendo um excelente trabalho para a sociedade, mas não para o reino. Para o reino, verdade. Porque para a sociedade, que bom que estão ali, estão frequentando aquela coisa toda, entendeu? E tirou das drogas. Mas tal. o evangelho não é isso. O evangelho não Ele faz isso. faz isso. Mas ele não é isso. É arrependimento. Exatamente. Isso aí são consequências do evangelho. Mas ele não é isso. O problema é que a gente dá os frutos para eles comerem, mas não cuida da raiz. Verdade. Então é muito problemático.
Então aí você vê um montão de crentes maturos, dependentes sempre de ser alimentados por outros, não conseguem interpretar um versículo bíblico, não conseguem entender a palavra de Deus. Acho que a palavra Deus não deixa um enigma para nós, não. Não tem enigma aqui. O que foi deixado para conhecer, nós temos como conhecer. O que nossa mente comporta está aí, ele deixou. Sim. O que não está é porque a gente não comporta mesmo. Mas você vê, o Antigo Testamento vai explicar o Novo. Isso o Novo Testamento você vai encontrar respostas aqui do Antigo. A Bíblia responde a Bíblia, né, Nilson? Claro. Ela sempre está aí. A Bíblia é sua própria intérprete, diz a hermenêutica, né? É a sua própria intérprete. Agora, se você se detém só no Novo, ou de textos aleatórios, você não vai conseguir fazer esse conhecimento. E aí, como a gente falou no início, a Bíblia se torna um livro extraordinário. Quando você começa a perceber num texto e outro, e você faz aquelas viagens extraordinárias, né? Que ela tem, o cumprimento. Eu falei para os meninos outro dia, ensinando eles sobre como o Novo Testamento, né? Ele testifica o antigo e o antigo novo, porque uma coisa vai cumprindo na outra, se bate na outra. Eu falei, a probabilidade disso acontecer é que é impossível. Então, quando você começa a extraordinário. Isso, 1.600 anos de autores locais mais variados, locais dos mais variados, diferentes. E mesmo assim a coisa se uma unidade toda. E a gente vê que é uma unidade perfeita, que é a redenção do homem. Esse é o objetivo de tudo que está escrito. O centro dele tudo. A redenção, redimir o homem perdido, trazer de volta. Eu gosto da palavra, trazer de volta para casa. Nós nos perdemos e o objetivo do ir e pregar a toda a criatura é trazer de volta o homem para casa. Como aqui aprende. Para voltar para casa, uma sabidinho, né? Voltar para casa. É fundamental, é extraordinário. Se todo crente da igreja ele conseguisse despertar essa paixão pelo estudo da palavra, nós teríamos congregações, templos, o que for, bem mais fortes, mais enraizados, impactaria muito mais o mundo. O mundo ao nosso redor não seria o mesmo. Ele não seria o mesmo. Muitas pessoas, principalmente eu acho que dá pena das pessoas da mídia, cantores, jogadores, artistas, que no momento que eles convertem, infelizmente, não existe um claro. Não existe. E aí as pessoas querem eles como propaganda do movimento gospel. É isso aí. E aí essa pessoa é prejudicada, porque ela tinha que ser confrontada que no momento que ela converte, não é o artista, agora é o Filho de Deus, que está agora sendo restaurado, deixando lá atrás aqueles costumes, as práticas. Isso vai tudo lado muito sério, entendeu? Não usar a fama do outro para crescer sua instituição. Para atrair gente, né? Então, por isso que a gente tem que pregar a palavra. E a palavra, como o próprio Pedro diz, importa mais obedecer a Deus do que obedecer a Deus. Aí é que entra, a gente diz assim, o conhecimento, a gente prega, você não está aliançado com César. Porque se você estiver aliançado com César, né? Teu discurso vai estar ali. Sempre limitado, sempre porque limitado. Eu só posso ir até onde César aprova. Para quem não entende César no sentido, como né? Documento Pilatos precisa ter o selo de César para você. Quando ele disse, se tu fizer eles falaram para Pilatos, se tu fizeres isso, tu não és amigo de César. Ou seja, é melhor você fazer como a gente quer para você continuar tendo os benefícios daquele que pode lhe manter no seu cargo, pode lhe manter na postura que você está, no lugar que você está e com o dinheiro que você está recebendo. Então isso é muito sério. Ele escolhe ser amigo de César. Então nós temos que entender, nós somos comprometidos com o reino de Deus. Amamos a igreja instituição, mas nosso compromisso é com o reino. E hoje eu conversava com a Luciana no carro. Eu sou convicto hoje que eu sou chamado à pregação da palavra. Eu amo fazer aquilo e sinto a presença do Espírito forte no coração. Eu acho que eu poderia morrer ali, naquele lugar que é o meu. Tava feliz. Morri no lugar certo. No lugar certo. Eu me sinto muito feliz mesmo em pregar, sabe? Quando eu tenho a resposta depois que a palavra entrou. Sim. Mas eu falo para quanto mais eu faço, mais eu me sinto miserável. Falei, mais eu me sinto um vaso de barro. Sem valor nenhum, Paulo diz, carregando um grande tesouro, mas consciente que eu posso quebrar qualquer queda. Então eu tenho que ter a consciência e ali o centro é a palavra. Eu preciso pegar a palavra. Não importa quem agrade, não importa se a igreja vai encher, mas eu preciso trazer aquilo que o vaso sem valor, foi pego para carregar, que é o tesouro que depositou ali dentro, da isso palavra. Que eu vou dar pro povo. É isso aí, nós precisamos. Entendimento de comprometimento.
É difícil, dependendo do que você tem como objetivo. Verdade. Então tem gente que tem um objetivo de estar na plateia, não na plateia, lá na... Agradando a plateia. Agradando a plateia e sentado entre os grandes. É isso aí. Então quando você não quer abrir mão de estar entre os grandes, então aí é complicado. Para a glória sempre de Deus, eu não tenho a pretensão, ou acho, que pelo tempo que eu prego, que eu sou de crente, isso me dá segurança para a próxima pregação. Porque por ser algo do Espírito, e eu quero que seja algo que seja de Deus para levar para as pessoas, eu nunca me segura porque a pregação de ontem foi boa. Nunca estou preparada. Nunca estou preparada. Nunca. Sempre chego... Nós não somos profissionais. Então, nós não somos profissionais. Por quê? Porque eu sei que foi o Espírito. Quando foi bom, foi o Espírito. Quando foi ruim, foi eu. É isso aí. Quando foi bom, foi o Espírito. E eu sei que para ser bom na próxima, eu preciso que seja o Espírito. É verdade. Então, aí eu não sei o que vai acontecer na hora que eu subo até... A gente fala subir ao púlpito, ninguém sobe no púlpito, né? Então a gente prega ali no púlpito, mas... Então eu nunca sei como vai ser a pregação. Por isso existe aquela ansiedade, aquele temor, aquele tremor. Porque aí depois você vê o Espírito fluindo. Aí você vai. Aí você diz, pronto, agora aguente aí, porque agora não sou eu mais, não. E o extraordinário, pastor. Agora é com Deus e vocês. E o extraordinário, Nilson, aqui muitas vezes eu prego, né? Quando eu estou uma palavra, eu falo, pô, essa palavra não foi. Aí depois eu começo a receber mensagem, pastor, a palavra entrou no meu coração. Eu falei, Espírito, o Senhor é surpreendente. Surpreende. Não sou eu, a minha mente não está ali, mas a palavra foi do Senhor, ela encontrou. Aí eu sei que eu estou no caminho certo. Eu falei, vou continuar assim, sabendo que nada sei, nada posso se não for por Ele, né? E quando a pregação sai boa, você diz assim, a gente se surpreende. Deus, olha o que o Senhor fez. Até a gente fica assim. Saiu boa palavra, eu não esperava, não. Eu ali de cima eu achei que não foi. Até eu fui alimentada. É isso mesmo. Aí você fica assim, extasiado. Porque maravilhoso. Deus, o Senhor me surpreendeu. Mas isso tudo, gente, tem que ser. A gente volta sempre ao ponto nosso aqui, que é a importância do conhecimento. Com certeza. Porque intimidade aquele que te ouve merece o respeito e ali para ouvir uma palavra de Deus. Porque quem vem na casa de Deus é para ouvir a palavra de Deus. Então, isso de às vezes você vê muita... Né? Quando faz circo, ele toca o nino, um negócio assim, tá dizendo? Então, tem gente que vai para dar risada, tem gente que acha que o culto é bom porque teve muita piada. Muito engraçado. Porque foi engraçado. E tantas coisas, mas eu acho que quem vai na casa de Deus quer a palavra de Deus. Eu acho que a palavra de Deus é uma coisa tão séria, tão profunda, ela tem que ser respeitada. E até é uma falta de respeito você querer pregar a palavra sem buscar o conhecimento. É claro que a gente tem limitações. Claro. Nós somos cheios de limitações. Sim. Mas o esforço eu preciso ter para conhecer a palavra do meu Senhor. Até para o Espírito falar, não, eu sei que é limitado, é um mero homem, mas está buscando a minha palavra com o coração. Vou ajudar. Vou ajudar. Porque começa vou trazer a mente. Mas é o que o Espírito faz. Isso ele faz. Vou trazer a mente. Vou dar uma palavra bíblica. Vou trazer uma palavra que ele leu há um ano atrás que ele não lembrava porque meu filho está se esforçando. Sim, mas isso acontece demais. Ele faz isso. Claro que quando a gente está falando do Deus respeito tanto que você tem. Claro, Mas não a sua preguiça em buscar. É isso, é o esforço, o amor. Seu esforço, a busca, sua oração, sua humildade. Meu respeito, né? A humildade de saber. Porque sabe, todo mundo, como falamos, está nesse processo de busca de conhecimento. Com certeza. Então tem gente que é mais fácil na compreensão, em termos até literários. Outro tanto. Verdade. O grau de ensino, vai demorar interpretação um pouquinho mais, de texto. Né? Mas o teu conteúdo... Vai no teu ritmozinho ali, mas vai. Mas para de ir. Para de ir. E o Espírito Santo vai complementando, né? É isso aí. Extraordinário. Hoje a palavra foi maravilhosa. Podia ficar contigo uma noite toda batendo papo. Gosto muito. A gente ficou no bate-papo, sabe como é. Perde o horário. Meu irmão, esse assunto... vai ficar mais perto, não, porque a gente começa a conversar. E esse assunto é um assunto que a gente ama, né, pastora? Mas, infelizmente, o tempo está chegando ao final. E hoje eu vou fazer diferente. Não vou fechar deixando uma reflexão. Esse é o mês da mulher, em homenagem à mulher, a minha amiga. Eu vou deixar uma mensagem. Deixando como conhecimento, eu digo para você que conhecer não é uma opção, é protetivo. É para o seu crescimento
primeiro, mas para também ajudar outras pessoas, porque foi para isso que nós somos chamados. E a palavra, ela é contagiante. Então não deixe a palavra em segundo plano, nem troque a palavra por áudios, troque a palavra por qualquer outro divertimento, não. Use a palavra como uma arma mesmo de defesa e de proteção. Então, enquanto mulheres, nós sabemos que estamos no mundo, mas não somos dele. E para entendermos a diferença de estar no mundo e não ser dele, eu preciso conhecer essa palavra que vai ser o alimento e a proteção no dia a dia. Então, mulheres, sejamos fortes, inabaláveis na fé, porque Deus quer realmente continuar a nos usar para fazer diferença. Deus abençoe cada um de vocês.